Muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Fecha a Conta. E hoje, nada de fechar a conta. Hoje estou com um ilustríssimo convidado. Uma honra receber tão grande autoridade da cidade de Barueri, um quesito tão importante. Hoje, nós vamos falar, sabe o quê? Sobre a pessoa com deficiência. E nada melhor que isso, o expert, secretário dos direitos da pessoa com deficiência da cidade de Barueri. Uma honra receber hoje o professor Carlinhos. Muito boa noite, professor Carlinhos, meu irmão. Boa noite, Kitchen. Obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga falar um pouco da causa da pessoa com deficiência no Brasil e da nossa cidade de Barueri. Que vocês já saem na frente, né? Da região, primeira prefeitura que tem a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas antes da gente entrar nesse mérito de secretaria, nós vamos voltar somewhere in time, lá atrás, com esse jovem engraxate, né, empacotador de caixa de supermercado, que teve a sua vida muito difícil, mas com muito trabalho, chegou na posição que está. Vamos voltar lá atrás, professor? Vamos sim, vamos lá. Vamos lá. Bom, meu nome é Carlos Roberto da Silva, sou mais conhecido como professor Carlinhos. Esse apelido foi minha querida mãezinha que me deu, e isso foi divulgado dentro do meu bairro, no meio da criançada, depois dentro da escola, todo mundo, meus alunos, me chamavam de professor Carlinhos. Bom, eu nasci em 20 de janeiro de 72, tenho 51 anos de idade, nasci na cidade de Osasco, mas minha vida toda foi construída na cidade de Barueri. E quando eu, bem garotinho, né, com 9 anos, 10 anos de idade, o pai e a mãe trabalhavam, na verdade, meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, e a dificuldade era imensa, e eu inventei um dia falei, vou arrumar dinheiro para ajudar meus pais. E meu pai era marceneiro, e eu imaginei que eu teria esse dom do meu pai de marcenaria. Vou lá, faço uma caixa de engraxate com mais ou menos uns 20... Muito orgulho, né, professor? Só a gente fala hoje de engraxate, o cara fala que tem vergonha, ou a pessoa que faz a limpeza, o cara da Enob, que faz a limpeza da rua. A gente tem que ter honra dessas pessoas. Não, é verdade. Na verdade, eu com 9, 10 anos de idade, eu fui lá construir a minha primeira caixa de engraxate, e essa caixa não ficou muito legal. E quando eu terminei de construir essa caixa, estou indo para pegar o ônibus para descer para a praça. Quem eu encontro descendo do ônibus, voltando do trabalho, é meu pai. Meu pai olhou e falou: onde você vai com isso daí? Você não vai envergonhar seu pai, não. Vou fazer uma caixa de engraxate para você, bem caprichada. E aí meu pai não deixou, voltei para casa. Meu pai, com aquele dom fino da marcenaria, fez aquela caixa de engraxate muito bacana. E aí era meu orgulho colocar aqui nas costas e ir para a praça engraxar. E fiquei assim, engraxando o sapato, no começo com muito medo de sujar a meia do cliente, que sempre tinha essa questão, né? E a gente tinha que ter esse cuidado. E fiquei um bom tempo engraxando o sapato, depois comecei a vender sorvete, que eu acho que a gente sempre quer evoluir mais e tentar ganhar mais dinheiro para ajudar a família. Aí comecei a vender sorvete, e depois disso fui evoluindo, comecei a vender jornal na cidade, que tinha uma divisão que era meio a meio, vendia o jornal, e nunca deixei de estudar, isso que foi o mais importante, né? Uma coisa que eu nunca deixei, na verdade, na minha vida inteira, eu perdi apenas um ano na minha vida, que eu não conseguia ir para a escola. Eu estava morando já em Barueri, no Jardim Belval, estudava na escola José Wilson Padinha, 1986, estava indo para o primeiro colegial, 86, 87, foi quando eu cheguei lá. E aí, quando eu tive essa questão do problema da minha perna, eu não tinha amputado ainda, né? Mas eu tive uma lesão muito séria de quadril. Na verdade, aconteceu até jogando futebol, né? Que deu uma lesão muito séria. Eu jogava com a garotada lá do bairro, e eu acabou não conseguia ir para a escola. A dificuldade era muito grande naquela época para a pessoa com deficiência, era muito distante onde eu morava para ir para a escola. E para descer, na verdade eu tinha que descer, depois subir o morro lá na Avenida Capitólio, que hoje é Henrique Gonçalves Batista, né, antiga Avenida Capitólio, e acabei não conseguindo ir de muleta para a escola. Aí eu perdi aquele ano, mas depois que eu consegui fazer a cirurgia, que eu melhorei, que eu acabei deixando a muleta, fiquei com uma sequela, óbvio, né, que eu tive uma lesão muito séria no quadril. Aí eu voltei, terminei a escola, graças a Deus, o terceiro ano,
Mas eu já estava também trabalhando, nessa fase eu entrei, depois consegui um emprego registrado, que foi no Grupo Pão de Açúcar, onde eu tenho o maior orgulho de falar que eu pertenci a esse grupo. Acho que a minha vida foi construída lá como empacotador, e saí do Grupo Pão de Açúcar, como na época falava, encarregado de departamento pessoal. Hoje não tem mais isso, não né? Tem. Hoje é chefe de RH, aquela coisa diretor toda, de RH. diretor de RH. E eu, muito novo, 21 anos, eu acabei evoluindo dentro do Grupo Pão de Açúcar e saí de lá com essa profissão, né? Chefe de departamento pessoal. E assim foi seguindo minha vida, né? Fui caminhando nessa área, mas uma coisa me despertou. Eu trabalhando numa empresa, ela até faliu, era ali na 26 de março, perto do centro de Barueri. Era uma empresa que era de produtos de beleza, chamava Ciarli. E eu lá nessa função, tinha um amigo meu, ele fazia parte de contas a pagar, eu fazia parte de departamento pessoal da empresa, e ele falou assim: rapaz, você não quer dar umas aulinhas? Olha só, hein? Você não quer dar umas aulinhas? Eu falei: como é que assim dá umas aulinhas? Não tenho formação acadêmica, né? Não, mas hoje está faltando professor. Naquela época, né? Estava faltando alguns professores no mercado de trabalho de algumas áreas, né? E aí eu falei: mas eu só tenho ensino médio. Não, mas vamos lá. Aí eu fui dar aula no Jardim Novo Horizonte, em Carapicuíba, né, Rodrigo, perto lá da sua área. E aí eu dei aula por 3 dias, mas a diretoria de ensino não aprovou minha documentação, que só tinha ensino médio. Esse meu amigo, ele tinha uma formação de administrador de empresa. Pô, eu fiquei tão triste, eu falei: rapaz, sabe o que eu quero para a minha vida? Eu não quero trabalhar em departamento pessoal, não, quero ser professor. E aí é onde começa a história do professor Carlinhos, né? Fui lá, fiz faculdade de biologia, concluí, né, essa faculdade, comecei a lecionar na área de ciências, depois e também na área de biologia, e depois eu comecei a avançar. Pedagogia foi para o Rio de Janeiro. Depois eu fiz pedagogia na faculdade de Nova Iguaçu, para dar uma especializada aí dentro da profissão, né, de educador. Depois eu fiz uma pós-graduação também, dentro da área da biologia, foi biotecnologia e fundamentos técnicos. Sou muito apaixonado pela engenharia genética, né? Universidade Federal, isso não é para qualquer um, não. Fiz na Universidade Federal. E aí continuei, né, nessa minha vida como professor. E aí eu senti que estava faltando alguma coisa na minha vida, fazer algo por alguém. Que eu falei: rapaz, eu sou pessoa com deficiência. A vida era difícil pra caramba naquela época. Eu falei: eu vou começar praticar esporte. Foi aí que começou a minha caminhada na luta da pessoa com deficiência, dentro da cidade de Barueri. Aí foi para cima mesmo. Aqui, né, atleta paralímpico, né, da modalidade de vôlei. Na verdade, foi assim que começou a minha vida. Eu comecei a praticar, eu fazia natação, né? Na verdade, eu nadava bem na academia, nadava bem em rio, e eu comecei, do nada, eu vi um camarada numa entrevista, foi de uma das últimas cirurgias que eu fiz do quadril. Fiquei muitos dias internado num hospital lá em Santa Amaro, né? Que era, na época, um convênio que eu tinha pela empresa. Já era professor, mas eu tive um convênio que eu tinha feito, e eu fui fazer uma cirurgia, e lá eu estava no quarto, meio que deprimido, porque eu ia ter que retirar toda a minha prótese de quadril, porque ela deu uma infecção muito séria, tinha feito 4 cirurgias no quadril, e aí eu, do nada, sempre ficava na Globo e SBT. Não sei o que aconteceu naquele dia, não sei se acabou a energia, ou alguém mudou o enfermeiro ali, no momento que eu estava dormindo, e estava na cultura. Eu não tinha controle da TV. Falei: deixa aí mesmo, eu vou deixar na cultura mesmo. E eu não sou fã de novela, hein? Para você ter uma ideia. Naquela época, eu fiquei fã da novela, porque era a única coisa que eu tinha que assistir, a Usurpadora. Era Usurpadora. Depois eu voltei para casa, eu fiquei 21 dias lá, eu falei: vou terminar essa novela, cara. E eu não sou fã de novela, mas acabei nessa época lá assistindo pela primeira vez essa novela, e cheguei em casa, depois que eu saí do hospital, falei: não, tem que terminar, para ver como é que vai acabar essa história. E aí, estava nesse dia voltando, né? Estava lá na TV Cultura, no Jornal do Meio-Dia, e eu tinha o rapaz estava entrevistando um atleta paralímpico, Danilo Glasser, e eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, Paralimpíada. Isso foi no ano 2000, que tinha acabado de acontecer as Paralimpíadas de Sydney. E aí aquele nome me chamou a atenção, eu falei: poxa, tem a ver com Olimpíada.
Mas o que é para? Eu fui ver que era para desporto, era para pessoas com deficiência. E aí eu fiquei focado naquilo, tinha uma canetinha do lado, o cara deixou um telefone para quem quisesse fazer a modalidade. Naquela época ninguém falava, né, de esportes paralímpicos. Era muito difícil. Era muito difícil, verdade. Não passava em nenhum lugar. E aí eu peguei o telefone do Danilo, e ele era atleta do Clube dos Paraplégicos de São Paulo, onde eu tive a honra de pertencer a esse clube, e também teve a honra de conhecer o fundador desse clube, que foi o seu Sérgio Del Grande. Del Grande te lembra alguma pessoa importante ou não? Del Grande. Já ouvi falar, mas eu não estou fazendo analogia. Lembra o seu Serafim Carlos Del Grande, que já foi vice-presidente do Palmeiras. Exatamente. O seu Sérgio Del Grande, ele é falecido, ele era tetraplégico, ele era atleta da natação. Você é palmeirense? Sou palmeirense. Opa. Já fiquei mais fã ainda. Melhor do Brasil. E aí eu fiz uma amizade com o seu Sérgio Del, conheci o seu Sérgio Del Grande em vida. O seu Sérgio tinha fundado esse clube acho que em 1958. Olha só, hein? Ele já tinha criado esse clube e assim, não tinha divulgação. E isso me inspirou. Eu comecei a fazer natação por esse clube, competir, mas como garoto eu já jogava futebol, eu tinha aquilo na mente de fazer um esporte coletivo, né? E naquela época estava chegando o vôlei sentado. Eu comecei no ano 2000, 2003, 2004, chegou o vôlei sentado no Brasil, né? Um grupo de pessoas aí que é o pessoal do Césio, o Ronaldo, ele acabou trazendo essa modalidade. E eu experimentei pela primeira vez lá no Clube dos Paraplégicos. Falei, rapaz, acho que eu encontrei o esporte da minha vida. E foi assim que eu comecei treinei, competi. E naquela época, a equipe da Andef de Niterói era bicampeã brasileira, dos 2 primeiros campeonatos nacionais que teve no Brasil. A Andef era bicampeã. E a gente, no Clube dos Paraplégicos, chegou um camarada que revolucionou o vôlei em São Paulo, né? O Amaury Ribeiro, ex-jogador de vôlei em pé da seleção, né? O Amaury foi o meu treinador, aprendi muito com o Amaury. E em 2005, depois de 2 bicampeonatos da Andef, 3º campeonato brasileiro dentro da Andef em Niterói, o Clube dos Paraplégicos vai lá e é campeão brasileiro. Eu fui campeão brasileiro pela primeira vez. Olha que show, hein? E ali sai a convocação para a seleção. Não tive a oportunidade de ser convocado naquele momento. Uma coisa que me dificultou muito no vôlei era a altura. Eu imaginava que com 1,74 m eu seria um grande atacante. Para 2005 eu fui bem, mas depois o vôlei começou a evoluir e os caras mais altos é que se destacavam, porque no vôlei sentado você não pode saltar, então a sua altura conta muito. Aí eu passei e falei, não, vou dar um passo para trás e vou ser um cara importante no time, vou ser o levantador do time. Exatamente. Aí eu me encontrei aí também. Mudou a história. Mudou a história. Aí a gente, né, foi dali também conhecendo o seu Sérgio, depois a gente acabou saindo do Clube dos Paraplégicos, a gente foi para o projeto Próximo Passo, onde eu tive a honra de conhecer a atual senadora Mara Gabrilli, que era a dona desse projeto. E a gente jogou pelo projeto Próximo Passo. E ali eu comecei a inspirar, falei, poxa vida, eu sou de Barueri, Barueri é muito forte no esporte, mas não tem nada para pessoa com deficiência. Aí eu comecei a minha luta de convidar encontrava uma pessoa com deficiência na rua, rapaz, você quer praticar esporte? Rapaz, você quer praticar? O pessoal olhava para mim assim, mas esse cara está louco, ninguém conhecia esporte paralímpico. Mas foi dessa forma que a gente começou. E o meu melhor amigo, e meu melhor parceiro, que fundou junto comigo, depois nós fundamos o Instituto Barueri Paralímpico. Ele é uma pessoa que tem comprometimento nos 4 membros, ele tem distrofia muscular. Um abraço, meu amigo Leandro Cadeira, que hoje ele é o presidente do Instituto Barueri Paralímpico. Foi ali que começou a nossa história. Aí eu encontrei o Leandro também, falei, Leandro, vamos praticar esporte. Mas como, né? Tipo, ele tem distrofia, ele não tinha poucos movimentos nos membros superiores, né? Nos inferiores também não tinha movimento, cadeirinha motorizada. Aí eu falei, nós vamos encontrar. E a gente encontrou a bocha paralímpica. E para você ter uma ideia, hoje, Barueri é muito forte dentro do vôlei sentado e na bocha paralímpica. São as 2 modalidades que a gente participa no cenário nacional. Barueri é espetacular, é linda aquela cidade, eu amo Barueri. Ó, deixa eu dar um agradecimento aqui, o pessoal que está no chat aqui, ó, tá bombando o chat. Ó, mandar um abraço geral aqui, porque tem muita gente falando aqui, ó. Quero mandar um beijão para todo mundo que está conectado com a gente no YouTube e o pessoal também que está no Facebook. Vou pedir para você tomar uma aguinha, que eu já vou aproveitar, já vou falar logo dos nossos apoiadores, porque hoje a gente tem muito assunto para falar. Você,
que quer resolver seu problema de documentação nessa era aí, Lula, Bolsonaro, você que é uma empresa que cuide da sua documentação, tem a CAC Cotia, ela vai fazer o recadastramento das suas armas de fogo, você que é atirador desportivo, já ligue já, 11 9 80 58 11 11. E hoje nós temos o prazer de apresentar a nova empresa que está patrocinando o nosso programa, a Kingplan, né? Tecnologia em serviços. Ela é uma empresa voltada ao ramo de construção, pavimentação, sinalização viária. O telefone está na descrição. 30 anos atendendo o mercado, grandes empresas, ela que é coligada aí com a Odebrecht. Vou falar também para vocês, você quer ter uma sala comercial a partir de R$600, no centro nervoso da Granja Viana, nós temos aqui, Rua Adib Awada 386, edifício The Wave. Salas comerciais a partir de R$600. O conglomerado, Rua João Paulo Abras 330, também com salas comerciais a partir de R$600. Hoje estamos com essa fera, com essa lenda do esporte, né, paralímpico, cara que teve uma vida, uma infância difícil, né? Foi tornando seus projetos, seus pensamentos grandiosos, e hoje ele é secretário dos direitos da pessoa com deficiência da cidade de Barueri. Quero te fazer uma pergunta. Sua maior virtude, você que tinha, né, que você passou a ser, né, deficiente físico, sua maior virtude nessa transformação, seus aprendizados. Olha, o meu aprendizado, eu acho que assim, na minha época, a dificuldade era imensa para a pessoa com deficiência. E eu acho que a minha maior virtude foi abraçar a causa da pessoa com deficiência. E foi dali que eu comecei a ser um militante da causa, e graças a esse meu empenho, a dedicação, que eu acho que hoje eu estou secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, e pus uma coisa na minha cabeça. Eu vim para fazer uma das melhores gestões, porque a gente tem um apoio total do nosso prefeito Rubens Furlan, da nossa deputada. Eu agradeço a ele, sou muito grato à família Furlan, porque dificilmente eu teria essa oportunidade de ser um secretário, porque se você não faz parte de um grupo, eu não fazia parte de um grupo, eu era um militante da pessoa com deficiência, mas uma coisa que eu tenho é lealdade, e isso foi muito importante para a gente estar junto. Hoje eu sou o secretário que está mais frente a tempo da pasta, são 6 anos que eu estou completando, é o 2º mandato junto com o prefeito, e o meu maior orgulho é fazer o meu melhor. Eu acho que a cidade de Barueri, o nosso prefeito, ele proporciona que a gente faça isso. É um prefeito exigente, faz com que um secretário trabalhe. Exatamente. E eu acho que é isso que é o segredo de Barueri. Exatamente. Parceria Rubens Furlan, professor Carlinhos. Essa parceria, na verdade, foi assim. Eu, como militante, né, eu falei, rapaz, eu preciso pensar de uma forma a ajudar o governo. E aí eu falei, vou entrar na política. Comecei dessa forma. E em 2010 eu comecei essa militância, conheci o prefeito Furlan. Falei, eu vou estar do lado do prefeito Furlan, porque ele tem história. Eu fui aluno do irmão dele, do Celso Furlan, lá em 1986. Então já tinha aquele carinho. E o meu avô, que foi morador antigo do Jardim Belval, falava muito do Furlan, é como se fosse uma lenda, né? E eu não conhecia o Furlan, e eu falei, eu vou começar a ingressar nessa questão da política, e aí eu venho candidato em 2012, a gente consegue ter 523 votos, nosso candidato não foi eleito, né? O candidato que o Furlan não podia ser mais o candidato, e aí eu falei, não vou desistir, eu vou continuar firme, vou trabalhar, vou dar minhas aulas, mas não vou deixar de ajudar o povo, principalmente as pessoas com deficiência. Continuei nessa luta, e em 2016 o Furlan retorna como candidato, e eu falei, nós estamos juntos, prefeito. Antes eu tinha ajudado a Bruna, em 2014, né, para a Bruna vir para o seu 2º mandato, acho que foi o 2º mandato da Bruna, ela se reelegeu deputada federal, e eu vim candidato, e a gente conseguiu atingir 1.220 votos, eu fiquei primeiro suplente na cidade, né? 2 vereadores entraram, fiquei na suplência por poucos votos lá, não sei se foi uns 180 votos, fazia a 3ª cadeira, que eu falei, acho que a Câmara precisa ter um representante da pessoa com deficiência. Até hoje a gente ainda não teve, mas o futuro a Deus pertence. Exatamente. E aí o prefeito ganha a eleição, fico primeiro suplente, o prefeito me convida.
para mim foi um sonho, né? Eu penso assim comigo, eu acho que foi Deus mesmo que deu essa oportunidade do prefeito, e eu falei, eu não posso desonrar o prefeito, e vou trabalhar, sei a luta e a dificuldade que a pessoa com deficiência tem. Resumindo, em 2017, quando eu assumi a secretaria, era uma secretaria nova, que ela tinha 7 anos de existência. Tinha passado uma primeira secretária, depois veio o segundo na gestão do prefeito anterior, e eu venho ali na terceira. Com 7 anos de existência, tinha 2.900 pessoas cadastradas com deficiência, em diversas modalidades de deficiência. Resumindo, hoje nós estamos com 9.000 pessoas cadastradas e mais 5.000, quase 5.000 em investigação. Então, eu acho que a gente contribuiu muito para a cidade, fazer com que a secretaria aparecesse, para que as pessoas com deficiência conhecessem a Secretaria dos Direitos, né? E conhecendo, ela começou a participar, e a gente implantou inúmeros projetos, que eu tenho muito orgulho desses projetos que foram implantados nessa nossa gestão, com o professor Carlinhos e Rubens Furlan. Vamos falar, o pessoal fala, mas por que ter uma secretaria? Qual que é a importância da secretaria para o cidadão? Não só para o cidadão deficiente, né? Na verdade, engloba todos os familiares também, não é verdade? Verdade. A importância é que você tem um local onde você vai bater. A pessoa com deficiência numa cidade onde não tem onde ela recorrer, ela fica patinando, não sabe para onde vai. Ela tem uma questão que, por exemplo, ela precisa de uma cadeira de roda. Onde que ela vai? Se não tem uma secretaria específica, ela vai aonde? Ela vai na saúde, ela vai na assistência social. E a importância é você ter uma secretaria, é que você mostra que a cidade valoriza a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é importante para a cidade. Então, eu acho que é isso, né, que facilita a vida das pessoas, facilita a vida dos familiares. E a Secretaria de Direitos, se você pegar na cidade de São Paulo, no governo do Estado, eu tive até com o secretário do governo do Estado, agora recentemente, inclusive ele vai estar, dia 25, na cidade de Barueri, na 6ª caminhada inclusiva. Depois a gente fala um pouquinho sobre esse evento, que é sensacional na cidade. Então, é esse o que é importante. E muitas cidades vizinhas, né, hoje eu sei que Osasco tem uma Secretaria dos Direitos, um abraço para o secretário Salomão, o prefeito Rogério Lins, que deu essa oportunidade para o Salomão, e o Salomão começou lá atrás, bater um papo com a gente, como que ele faria para fazer alguma coisa para a pessoa com deficiência na cidade. A gente orientou, começa com um conselho da pessoa, né, e depois você fica visível, tenta levar isso para o prefeito, e o prefeito abraçou e fez uma secretaria. Ibiúna é uma cidade também que tem uma Secretaria dos Direitos, e outras cidades já estão começando a criar uma secretaria, que é onde a pessoa com deficiência tem voz, né? Inclusão no esporte. Você, como é um esportista, como é que é esse projeto aí de inclusão dessas pessoas que estão chegando na secretaria no esporte da cidade? Nessa nossa gestão, a gente tinha muita dificuldade com os professores de educação física. Muitos deles alegavam, olha, a gente não tem preparo para lidar com a pessoa com deficiência, né? Os mais novos, já está incluída essa matéria, né, na disciplina de educação física. Os mais antigos não tiveram a oportunidade de ter a disciplina, né? Esportes, bom a chamar de esportes adaptados, que seja. E aí a gente fez uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, um abraço para o presidente, o Misael. E nessa parceria, a gente conseguiu trazer para a cidade de Barueri uma capacitação do comitê para capacitar todos os profissionais de educação física da cidade. Então, isso facilitou para que a gente fizesse com que as pessoas com deficiência fossem incluídas no esporte. Não só de alto rendimento, mas esporte para pessoas com deficiência como qualidade de vida, né? Como interação social, né? Como bem-estar. Então, isso que é o importante. Antes do alto rendimento, o mais importante é isso, é você incluir a pessoa com deficiência. Agora está aqui, Duda, Rosana, a galera, Thalita Nascimento, a Brenda Soares está mandando abração, Ana Cícera, nós temos orgulho desse grande homem, Robert dos Santos Santana, aprendendo sempre com o professor. Tem muita gente escrevendo aqui, não dá para ler de todo mundo, mas eu vou ler alguns. O Robert dos Santos, ele colocou aqui, importante dizer que não é só direito específico, e sim grandes projetos na gestão do professor Carlinhos, que o professor Carlinhos trouxe para a secretaria.
Sol aqui, ó, tá em peso aqui, ó. Parabéns. Você é um cara de bem, pelo semblante, a gente sabe que você é um cara gente boa. Agora Obrigado. eu queria falar sobre mobilidade urbana. As cidades são antigas, Barueri também é igual Cotia, as cidades são antigas, os calçadamentos são inadequados. É lógico que a gente não consegue mudar a calçada de toda a cidade, né? Mas o que está fazendo em prol de mobilidade urbana? Calçadas em Barueri. Olha só, isso daí está dentro da Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA, que ela a presidente é vinculada à nossa secretaria, é uma comissão que a gente tem engenheiros e arquitetos da administração pública, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transporte e Mobilidade, da Educação, etc. Então, essa comissão são de servidores que mapeiam a cidade, mapeiam os próprios públicos, o que tem que ser feito para se tornar acessível. Na primeira gestão, que a gente esteve lá com o prefeito, de 17 a 2019, melhor dizendo, né? Desculpa, 2020, o foco da nossa administração na SDPD era autonomia e respeito. A gente queria dar autonomia para as pessoas com deficiência e que elas fossem respeitadas. Essa segunda gestão, que iniciou em 21, a gente colocou como Barueri sem barreiras. Aí a gente já entra no tema da acessibilidade. O nosso objetivo é fazer com que os próprios públicos da cidade, o centro de Barueri, e tudo que for possível, né, não dá para fazer em todos os bairros, porque a cidade é um pouco antiga, mas pelo menos nas calçadas, né, rebaixamento de calçada, vagas para estacionamento. Então, a gente está focada nessa gestão, que é um planejamento de 21 até o nosso término em 24, a gente deixar a cidade de Barueri cada vez mais acessível. E isso tem que ser gradativo, porque é uma acessibilidade arquitetônica, precisa ter tempo, mexe no trânsito, mexe em todos os locais, em todas as estruturas. É um conjunto. É um conjunto. Mas o que é mais importante hoje é que os próprios públicos hoje da cidade, eles já saem totalmente acessíveis. Constrói-se uma nova escola, ela já está lá com piso tátil para o cego, ela tem elevador, ela tem rampa, ela tem brinquedos acessíveis. Então, essa é o nosso foco dentro do Barueri Sem Barreiras. E cada mês avança mais, chegar lá em 24, a gente deixar um legado muito grande de melhoria na cidade. E para que a próxima gestão, que também continue dando sequência, para cada vez deixar a nossa cidade mais acessível. Exatamente. Transporte público, professor. Como é que está o transporte público lá na cidade de Barueri? O transporte público, a gente tem as empresas de ônibus, toda a frota, né, ela é acessível, ela tem a questão do elevador, o espaço lá para o cadeirante. Mas, assim, a gente precisa ainda estar sempre em conjunto com a empresa, sempre a gente tem, quando tem alguma demanda, alguma ouvidoria, a gente passa para a empresa, a gente vai estar sempre, é o nosso papel como Secretaria de Direitos, articular com esses órgãos para que melhore, né? O pessoal tem se esforçado, mas assim, a gente tem muito que avançar ainda, né, com as empresas, mas o bom é que a gente tem o diálogo, né, e isso é o que é o mais importante. Surge uma demanda, a gente vai lá, entra em contato com a empresa, a gente passa a reclamação da pessoa com deficiência, e isso tem melhorado, né? Tinha uma questão antiga, que era aquela questão de que o elevador estava quebrado, aquela coisa toda, e a gente tem sempre entrado em contato, ou às vezes tinha uma questão que o motorista, ou o cobrador, desculpa, esquecia de levar a chave para acionar lá o elevador, e a gente tem sempre batido nessa tecla que não é viável, né, nos dias atuais, se esquecer, você tem que trabalhar hoje com planejamento, e tem que lembrar que a pessoa com deficiência tem que ser incluída, ela precisa ter acessibilidade fácil dentro do ônibus, né? Exatamente. Mercado de trabalho, professor. O mercado de trabalho, nós temos na Secretaria o Departamento de Empregabilidade. Esse Departamento de Empregabilidade, quando a gente chega lá em 2017, eram poucas pessoas cadastradas, muitas empresas querendo completar a cota, porque existe uma lei de cotas para pessoa com deficiência, né? Porque o Ministério do Trabalho, na época, pressionava as empresas, até com multa, se não cumprisse a cota. Só que, assim, as empresas tinham uma dificuldade muito grande, porque elas não tinham acessibilidade, na verdade, elas imaginavam que elas queriam um deficiente, um meio deficiente. Ela não queria incluir o cego, ela não queria incluir o deficiente intelectual, ela não queria incluir o cadeirante. E
E aí a gente faz uma revolução, a gente desenha um projeto que a gente faz uma parceria com as empresas. Na verdade, a gente primeiro tenta fazer uma preparação das empresas, no sentido de que as empresas não têm que olhar a pessoa com deficiência pela sua deficiência, e sim pelas habilidades e competências que ela tem para a função. Isso que é o mais importante. A deficiência não é um mérito para a empresa contratar se é mais simples ou é mais severa. É a capacidade. É a capacidade. Qual a habilidade e competência? Não importa a deficiência dele. E esse projeto a gente desenhou, a gente também, na época, a gente concorreu a uma premiação internacional pela Bloomberg, lá de Nova York. E aí a gente escreve esse projeto e a gente fica entre uma das cidades, participou mais de 300 cidades entre América Latina e Caribe, e a nossa cidade de Barueri, com esse projeto da empregabilidade, de fazer com que a empresa contrate por habilidade e competência, a gente atinge lá uma premiação, que leva uma premiação de $50 mil para a cidade de Barueri, onde a gente investiu em capacitação para as pessoas com deficiência, que muitos deles não estavam preparados para o mercado de trabalho. Então, esse recurso a gente usou para essa finalidade. E o que aconteceu com isso? O nosso mercado de trabalho começou a crescer, as empresas começaram a entender que você precisa incluir a pessoa, você precisa ter acessibilidade no mercado de trabalho, e não é só isso. A gente trabalha com a família, porque também a família, às vezes, ela tem aquele preocupação de mandar ali o filho para o emprego, se fica com aquele receio de vai dar certo, se ele vai conseguir pegar um transporte público e conseguir chegar no local tudo tranquilo. E aí a gente começa a trabalhar com a família, capacitando a pessoa com deficiência, trabalhando com a empresa para que ela tenha um novo olhar. E o ano passado, a gente criou o primeiro feirão da empregabilidade. Foi um sucesso na cidade, nós tivemos 400 pessoas com deficiência inscritas lá no dia, a gente faz sempre no mês de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Esse ano vai acontecer no dia 5 de maio, né? Nós tivemos, no ano passado foram 400 pessoas e 14 empresas. Desse total aí, mas digamos que uns 70% conseguiu ser empregado no mercado de trabalho. E hoje Barueri é a primeira cidade lá no CAGED, a primeira cidade do estado de São Paulo que mais emprega a pessoa com deficiência. O pessoal está pedindo aqui na live para o senhor falar do ICOM. Opa, o ICOM. Aí, ó, falamos. Calma aí, galera. O ICOM é um dos nossos últimos projetos, né, que a gente conseguiu implantar. É uma empresa de São Paulo, chamada AME, Associação dos Metroviários do Estado de São Paulo. Ela tem uma afinidade muito grande com os surdos, o ICOM é para o surdo, ou seja, eles criaram uma tecnologia que, através de um QR Code, a pessoa surda, com o celular dela, que a pessoa surda, ela usa muito o celular, né? A ferramenta dela, né, de comunicação dela. E através do celular, em todos os próprios públicos da cidade, escolas, UBS, prefeitura, ganha tempo, a pessoa chega lá, já vê esse QR Code, que é do projeto do ICOM, ela acessa, nesse QR Code abre uma central de Libras, que funciona 24 horas, nessa central de Libras entra lá um profissional que começa a conversar com o surdo, na verdade, dialogar com o surdo na língua de sinais, e ela traduz para a nossa língua mãe, que é o português, e aí para o ouvinte, né? Então o surdo se sente acolhido quando ele chega num local. Ontem mesmo eu tive uma entrevista com uma jogadora surda da seleção brasileira, a Thalita. A Thalita foi bater um papo lá comigo. Eu acho que ela está na live, tem uma Thalita na live. Então, aí a Thalita, eu tinha uma intérprete de Libras, mas eu falei assim, a intérprete de Libras, a Júlia está cansada. Júlia, descansa um pouquinho, nós vamos acionar aqui o ICOM, que eu quero falar diretamente com a Thalita aqui pelo ICOM. Foi um sucesso. Legal. Aí tinha lá, abriu a central de Libras, tinha lá a pessoa conversando, na verdade, na língua de sinais com a Thalita, e eu conseguindo interagir muito bem. E a Thalita vai estar no time de mães de futebol lá da secretaria, ela está juntando um grupo de surdas, são 10, que vão participar e engrossar esse time de mães da STPD. Professor Carlinhos de Milhões, olha lá, a Helena, né? Quem falou? A Helena falando lá.
Professor Carlinhos obrigado. de Milhões. Obrigado. Professor, Sim. A gente ia falar do apoio à família, mas o senhor já acabou falando. Nós vamos falar agora, quando a gente fala, a grande maioria fala em deficiência física, fala pela parte motora. E os projetos para as pessoas com deficiência visual, auditiva, né, surdos e mudos que a gente fala. Fora isso daí, fora o ICOM, o que mais está sendo planejado na cidade de Barueri? Todas as deficiências são incluídas na cidade. Quando a gente fala, por exemplo, vamos falar da deficiência física. A secretaria, né, através do nosso departamento de tecnologia assistiva, hoje a gente fornece todos os tipos de tecnologia, prótese, órtese, muleta, cadeira de roda, para a pessoa surda ou aquela pessoa que perdeu a audição, que ao longo do tempo acontece da pessoa perder a audição, a gente tem um departamento de tecnologia assistiva na parte auditiva, que a gente fornece aparelho auditivo para essas pessoas, sem contar que a gente tem essa inclusão da pessoa em diversas áreas, dentro da empregabilidade, ou se ela vai para a parte esportiva, ou se ela vai para a parte do centro-dia, que a gente também é um projeto que nós criamos para aquelas pessoas com deficiências que não vão para o mercado de trabalho. É um projeto de cunho de interação social, onde as pessoas frequentam a secretaria, né? Pode ser no período da manhã ou no período da tarde, onde tem diversas atividades, cultural, esportiva, atividade de lazer, atividade de horta, e essas pessoas que frequentam o centro-dia, elas também participam, elas têm direito a uma refeição, elas podem almoçar, tomar café, né? E assim a gente vai interagindo com todas as modalidades de deficiência, inclusive com o autismo também. O centro-dia, hoje, ele é para os maiores de 18 anos, que são aqueles que não foram para o mercado de trabalho, terminaram a idade escolar, eles vêm participar com a gente. Hoje nós temos em torno de 300 pessoas frequentando o centro-dia, ou no período da manhã ou no período da tarde. Os funcionários têm um curso de capacitação para esses alunos ou essas pessoas que são incluídas? Porque hoje, né, não tem mais esse diferencial. Hoje nós temos alunos com deficiência no meio comum. Eu acho que realmente não deveria separar. Os profissionais hoje têm cursos de capacitação na cidade de Barueri? Sim, a secretaria, sempre com os nossos profissionais, a gente oferece capacitação. Por exemplo, nós temos fisioterapeuta, não para reabilitação, mas para indicar uma tecnologia assistiva. Essa semana, mês passado, eles tiveram um curso dentro de uma empresa conceituada de próteses e cadeiras de roda, para poder ofertar a tecnologia, entender como funciona, para oferecer melhor qualidade de vida para a pessoa com deficiência. A questão também do auditivo, a gente tem as fonos, né, que vão fazer a indicação dos aparelhos auditivos. Os nossos profissionais dentro do centro-dia, por exemplo, nós temos psicopedagogos, nós temos terapeutas ocupacionais, todos eles vêm com a capacitação dele profissional, só que a gente tenta ampliar a formação deles para melhor atender a pessoa com deficiência do município. Professor, o projeto trazido quero até mandar um beijo, um abraço para a nossa vice-prefeita Angela Maluf, um projeto sob sua supervisão, né, que ela foi buscar esses conhecimentos com o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, esses projetos já estão começando a vir, já estão começando a ser inseridos aqui na nossa cidade. A nossa secretaria, ela é muito procurada por diversas cidades, né? Então é como se a gente fizesse uma consultoria. Isso é totalmente gratuito. Para nós é muito importante que a gente hoje consiga ajudar outras cidades a poder lidar com a pessoa com deficiência. E foi dessa forma que eu conheci a Angela Maluf. Angela, um beijo para você, viu? Estou sentindo sua falta, precisamos marcar para a gente tomar um café. Então, a Angela conheceu o nosso trabalho através das redes sociais, nos procurou e falou, como que eu faço? Quero fazer esse trabalho na cidade de Cotia. E aí a gente explica todo o funcionamento de como que é a nossa secretaria, e a gente dá o suporte para as cidades. Inclusive, nesse dia, a Ângela falou, como que eu começo, Carlinhos? Eu falei, Ângela, assim, eu não sei qual é o recurso da tua cidade, o que você tem hoje para oferecer, mas vamos começar com um projetinho mais básico. Foi onde eu ofertei para ela, passei para ela o conhecimento da parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Falei, começa capacitando os teus profissionais da educação,
para poder saber lidar com a pessoa com deficiência. E, graças a Deus, a Ângela pegou firme nisso, e a gente teve, o ano passado, se eu não me engano, esse projeto assinado aqui na cidade de Cotia. Foi onde eu conheci o prefeito Rogério Franco também, eu estive presente. A Ângela falou que era importante a minha presença, porque, né, como se eu fosse um padrinho aí, ajudando a cidade de Cotia, mas esse é o nosso papel. Eu fico muito orgulhoso da gente poder ajudar todas as cidades que nos procuram. Inclusive, veio até um secretário de saúde de Feira de Santana nos procurando para levar lá o nosso conhecimento para a cidade de Feira de Santana, lá na Bahia. Isso é tão grandioso, né? Fala a verdade, professor. Professor, eu não sei se entra na pasta do senhor, mas sobre o autismo. Muita gente, muitas cidades não falam sempre da mobilidade e tudo mais, mas e a inclusão dessas crianças, dessas pessoas autistas? Tem um segmento dentro da secretaria para autismo? Tem, e o número de autistas na cidade hoje ele é muito grande. E depois da pandemia, ficou-se perdido, né, na verdade, as terapias para o TEA. E o que acontece? Aí as famílias estavam meio que desestruturadas. Quem faz hoje a reabilitação do autista é a saúde mental. E aí a gente chama para a mesa, né, a saúde, para a gente poder organizar essa questão do atendimento do autista na cidade. E aí, graças a Deus, o pessoal da saúde mental, né, eles fazem um fluxo de como que funciona, né? Hoje a gente tem uma linha que vai seguir de onde que a pessoa, depois do diagnóstico, na verdade, antes do diagnóstico, começa mais ou menos assim. A criança, né, ela passa com um pediatra na UBS, de rotina, e tem um documento lá que se chama MChat. Se tiver algum apontamento nesse documento, o pediatra já pede para ela procurar uma pasta da saúde, que é o SER, o Centro Especializado em Reabilitação, que fica no nosso prédio. Não é da minha gestão, mas a gente é muito parceiro da Secretaria de Saúde. Então, esse SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, ele já começa a fazer a primeira estimulação precoce nos autistas. E isso fica até mais ou menos 3 anos de idade. Depois, essa criança vai para o CAPS infantil para fechar o diagnóstico do autista. Se é leve, severo ou moderado. Se for leve, hoje tem 2 UBSs de referência na cidade, que é a UBS do Jardim Belval e a UBS do Jardim Tupã. Se ele fica entre o moderado e o severo, os atendimentos voltam para o CAPS. Mas, concomitante com isso, a nossa secretaria, a SDPD, ela tem um atendimento que se chama ecoterapia. Não fica na secretaria, mas ela fica na cidade, fica no bairro de Alphaville. A nossa ecoterapia municipal, ela foi construída na nossa gestão. Foi até curioso, posso contar como que foi essa história? Deve. Assim que eu assumo a secretaria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apropriar de informações. E eu começo a conversar com meus coordenadores, meus diretores. Uma das coordenadoras me diz: olha, você sabia que existe na cidade um terreno preparado para a gente construir a nossa ecoterapia? Porque a gente tinha ecoterapia, mas fazia na cidade de Carapicuíba, lá na Hípica Santa Terezinha. A gente tinha um contrato, né, com essa empresa para fazer o atendimento lá. E aí eu falo: então, onde que é? A gente supõe que seja lá em Alphaville. Aí eu procuro o departamento jurídico, encontro essa documentação. Na verdade, a gente tinha esse terreno, ele foi cedido pelo Ministério Público através de uma multa de uma determinada empresa, e o Ministério Público doou para a APAI, da cidade de Barueri. E a APAI não tinha recurso para poder tocar a eco. E o que acontece? Ficou parado. E quando a gente assume, e eu acabo descobrindo onde que estava o terreno, já tinha o terreno plano, já tinha começado o picadeiro, já estava até coberto. Só que ele estava tanto tempo parado, para você ter uma ideia, tinha um eucalipto que tinha nascido, já tinha perfurado o teto, de tão grande que ele estava. E eu levo isso para o prefeito Furlan, e ele lembra dessa história. Eu falei: rapaz, eu lembro desse terreno, vamos construir a nossa ecoterapia municipal. A gente constrói a nossa ecoterapia, e hoje a gente tem uma ecoterapia, uma das mais modernas da América Latina,
fica ali próximo do Residencial Zero, em Alphaville, e nós temos 300 atendimentos. E hoje, não só o autismo, a ecoterapia é para todas as modalidades de deficiência, mas hoje a gente percebe que o autista, a criança com autismo, ou não só a criança, o adulto também, é o que mais tem utilizado a ecoterapia, tem se beneficiado muito. Então, é mais uma terapia complementar que a gente tem para o tratamento do autista na cidade. E agora também está tendo discussão na cidade, e através de uma emenda parlamentar da deputada Bruna, está chegando um recurso para construir o centro de referência do autismo na cidade. E vai melhorar mais ainda, né, o atendimento do autismo na cidade. E é isso, né? Cada vez mais a gente vai se apropriando e a gente faz a inclusão de praticamente de todas as modalidades com deficiência, né? Então, a nossa eco, ela ajuda muito, é um serviço que as famílias adoram, né? E tem beneficiado muito, né, o ganho de qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E as cidades que não têm, aprendam. O pessoal está... orientação e mobilidade. Está todo mundo colocando aqui o professor sim. falar. Orientação e mobilidade. Orientação e mobilidade, que é para o deficiente visual. Nós começamos também com uma empresa terceirizada, ou seja, essa empresa ela acolhe o deficiente visual para ele poder aprender a usar a bengala, se locomover, ou seja, se orientar e conseguir transitar pela cidade para ganhar autonomia. Então, nós começamos com esse serviço, está sendo um sucesso grandioso na cidade. A gente começou agora em janeiro esse projeto, né? E a gente tinha muito tempo atrás, mas depois da pandemia a gente não conseguia terceirizar esse serviço. E não só a orientação e mobilidade, mas também a estimulação precoce para bebê. Dentro desse projeto, também a gente faz essa estimulação precoce para as crianças que já nascem com a deficiência visual ou com baixa visão. Professor, a pessoa sofre um acidente e ela vem a se tornar deficiente físico. Existe algum apoio para essa pessoa que sofreu um acidente e perdeu uma das pernas? Porque, assim, hoje o cara se vê andando, né? No caso do senhor, né? O senhor tinha as duas pernas e depois, de repente, se vê usando prótese. Há algum acompanhamento por parte da prefeitura? Tem algum serviço de acompanhamento para essas vítimas? Sim. Hoje você tem, por exemplo, dentro das UBSs, né? E no próprio bairro lá da pessoa, ela pode procurar lá a terapia, né, através do psicólogo. Dentro da secretaria, nós criamos um projeto que se chama o Projeto Acolher, ou seja, não só para aquela pessoa com deficiência que às vezes não está se aceitando, mas também para aquelas mães que acabam tendo um filho com deficiência e ficam meio que perdidas. Então, qual a nossa intenção nesse projeto? Colocar as nossas psicólogas para ajudar com que com essa mãe, ela fique estruturada, fique firme, porque a fortaleza tem que estar na mãe, tem que estar no pai, para poder cuidar da pessoa com deficiência. Então, nós temos esse trabalho, sim. Normalmente é dentro de UBS, esse projeto Acolher não é bem uma terapia, mas é um acolhimento psicológico para que essa família seja acolhida da melhor forma possível, para que ela possa, né, dar sequência no atendimento do filho, da filha, do irmão, do pai. Isso independe, né, que a pessoa com deficiência ela não tem idade, pode ser criança, adulto, idoso e assim por diante. O senhor, com a visão, o senhor, como secretário, já há 7 anos já à frente da secretaria, hoje, na sua visão, o que ainda está precisando, Barueri ainda precisa evoluir no quesito deficiente? Eu acho que a gente fica focado mesmo na questão da acessibilidade. É a parte mais difícil que a gente vê, porque eu acho que em todos os outros segmentos a gente está indo muito bem, graças a Deus, né? Como eu falei, empregabilidade, o centro-dia, a gente tem a ecoterapia, a gente tem lá a parte esportiva, a gente tem esse projeto Acolher. O que a gente ainda temos muito que avançar na questão da acessibilidade do município mesmo. E como essa nossa gestão, que é o Barueri Sem Barreiras, a gente já avançou muito, mas eu acredito que a gente pode avançar muito mais, e esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso prefeito também, porque é uma cidade que tem acessibilidade. Na verdade, é o seguinte, eu já falei isso para o prefeito, a nossa cidade ela é inteligente e sustentável. Eu falei que a gente vai chegar no momento que essa cidade vai ser inteligente, sustentável
e acessível. Eu acho que aí a gente completa a nossa gestão perfeita. Acessibilidade ao senhor no telefone, no WhatsApp, no e-mail, como é que a gente faz? A pessoa lá em Barueri precisa falar com o secretário, como é que tem que ir lá na secretaria? Ou... Imagina, a gente tem um WhatsApp. Pode né? falar o WhatsApp. Pode falar. Claro, a gente tem um WhatsApp que fala direto com o secretário, a gente tem um canal também, que é um canal pelo e-mail, né? Que é o Fala Conosco da SDPD, e o WhatsApp que fala direto com a secretaria é o 11, né? 98600 2772. E aí fala direto comigo mesmo. Às vezes a gente não consegue atender a ligação na hora, mas a gente não deixa ninguém sem resposta e atende todo mundo através desse canal. Facilita a vida da pessoa, né? Porque o celular hoje, o WhatsApp, é uma ferramenta muito moderna que ajuda todo mundo. Professor, hoje grande dificuldade para o deficiente físico é acesso a uma cadeira de roda, uma cama hospitalar, uma muleta. Hoje a prefeitura consegue ajudar nesse quesito? Sim, a gente tem o nosso, que eu já tinha falado, a gente tem o nosso departamento de tecnologia assistiva e o município compra todas essas tecnologias. Não é via SUS, não. O município de Barueri compra e oferta para a pessoa com deficiência. Então, hoje, a cidade oferta no rol das tecnologias, praticamente quase tudo. Digamos que uns 95% das tecnologias que a pessoa com deficiência precisa, a cidade oferta. Inclusive pernas, as próteses, né? Próteses de membro inferior. Eu, por exemplo, eu tenho joelho, eu tenho minha prótese, mas eu tenho joelho. Mas existem próteses, pessoas que não têm joelho, fornecem com joelho. E recentemente, né, a gente... Tem que fazer uma fisioterapia? Tem. Não é tão simples assim. Você perde a perna, você coloca, você acha que vai andar. Sai andando, não, né? Você tem que fazer uma reabilitação para aprender como que você vai usar essa prótese, como você vai andar de muleta, porque também parece que é fácil andar de muleta, mas não é, né? Imagina se você machuca aí o pé, você vai precisar, não pode pisar, você tem que usar uma muleta. Parece que é fácil, não, mas você tem que jogar todo o seu peso. Você tem uma reabilitação com um fisioterapeuta para poder aprender a usar uma tecnologia. Eu não sei se o senhor vai autorizar, mas eu vou pedir para o senhor. O pessoal que não sabe ouvir, eu achei super fantástico o Homem de Ferro. Vou pedir para, se o senhor não se incomodar, imagina, olha lá, mudar. Eu tenho até orgulho de mostrar olha que legal. Essa minha perna. É o Homem de Ferro, tá vendo lá? E tem uma história, história curiosa dessa questão do Homem de Ferro. E eu nem era tão fã do Homem de Ferro, né? Na verdade, eu gostava do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Né? Homem-Aranha, ali, gibi do Homem-Aranha. Mas aí, rapaz, eu estava num shopping passeando com a minha namorada, mandar um beijo para ela, Pamela. Beijo, viu, minha querida? A Pamela está aí? Um beijo para a Pamela. Pamela de Souza? Não esqueceu não, viu? Não posso esquecer da minha namorada, minha noiva, minha futura esposa. Não posso esquecer do meu filho, Juan, mais conhecido como Batata. Se falar Juan, ninguém conhece, mas falar quem é o Batata, todo mundo conhece. Da minha filha, Maria Vitória. Então, na verdade, eu estava passeando com ela no shopping e eu estava de bermuda, porque assim, eu sou um cara que não tem vergonha, eu tenho orgulho de mostrar minha perna, eu sou muito feliz, né? A gente não pode ter preconceito, a gente tem que quebrar barreiras. E aí, essa aqui é uma capa, e a minha perna, na verdade, é um caninho de ferro, né? E antigamente eu não usava nenhuma capa de proteção. E aí um garotinho passou assim, na escada rolante, ele me viu, ficou olhando, e ele bem tímido, grudou na perna do pai dele, assim, falou assim, pai, é o Homem de Ferro. Aí eu fiquei assim, eu vi que ele estava curioso para ver minha perna, né? E o pai dele ficou meio que sem jeito. Eu falei, não, fica tranquilo, não precisa se preocupar, não. Posso mostrar minha perna para ele? Aí o garotinho veio, pôs a mão, falou onde estava a minha perna. Eu tirei a perna, mostrei para ele. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, rapaz, por que a gente usa a capa, né? Porque se você não usa a capa, quando você está de bermuda é tranquilo. Mas quando você usa a calça, fica muito fininha a calça, fica esquisito, né? E aí ela dá um preenchimento aqui para preencher a calça, fica volumoso aqui a questão da calça. E aí eu falei, rapaz, eu vou comprar uma capinha. Você mandou pintar? Não, é uma capa isso aqui. É uma capa de proteção, né? Que a gente tira muito fácil aqui, tá vendo? Entendi. Aí eu falei, eu vou comprar uma capinha do Homem de Ferro. Aí eu fui lá, eu fui numa ortopedia, pedi para o camarada, eu quero que você... Ele tinha vários grafites lá nas capas, né? Eu falei, eu quero uma do Homem de Ferro. Rapaz, faz um sucesso, viu? A criançada, esses tempos atrás, eu fui fazer uma demonstração do vôlei sentado e para crianças de alfabetização do primeiro ano do ensino fundamental.
E fiz uma demonstração com um atleta nosso lá, um garoto também de 14 anos, que está na seleção sub-23. Inclusive, ele tá lá, ele está com a seleção agora treinando, né? Com a seleção sub-23. O Isaac, um abraço, Isaac. E aí eu levei o Isaac e falei, Isaac, vamos lá, eu já estou veterano, né? Estou com 51, vou levar um garotinho de 14. Sou de 7'2" também. Aí eu falei, Isaac, vamos lá para a gente fazer uma palestra para a criançada, falar um pouquinho de deficiência e vamos mostrar para eles como é que eu vou ali sentada. Aí a gente fez a demonstração, falei para ele assim, Isaac, você vai ver agora o que vai acontecer. Eu vou tirar minha perna, eu vou deixar lá no meio. E a criançada começou a ficar tudo curiosa. Eram 3 salas de aula, devia ter mais ou menos umas 70 crianças. O senhor ficou sem a perna? Eu fiquei sentado no chão, já tinha feito a apresentação, demonstrei o vôlei sentado junto com esse meu amigo aí, o Isaac, e deixei minha perna lá no meio. Aí o microfone, eu falei assim, quem gostou da minha perna, levanta a mão. Quem quer conhecer minha perna? Todo mundo invadiu, pegava a perna. As professoras ficaram, vai quebrar. Não, fique em paz que eu não quero. Isso daqui é muito resistente, porque se aguenta o meu peso, não tem problema, pode cair no chão, não tem problema. E a criançada é muito curiosa, né? E elas perguntam como é que é. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai quebrando barreira, preconceito, né? Na minha época lá, quando eu fiquei pessoa com deficiência, era muito preconceito. As pessoas olhavam com a gente meio com dó, aquela coisa. Hoje não, eu falo, a gente tem orgulho de ser, né, de mostrar que a gente se superou, que a pessoa com deficiência ela se supera a cada dia. Exatamente. E assim, é muito bacana. Eu, às vezes, participo de festa de crianças, né, no bairro lá que eu sou muito conhecido. Um beijo lá para o pessoal do Jardim do Líbano, no Parque Viana, né, que é onde eu resido, onde eu dei aula por muito tempo. O pessoal do Belval também, não posso deixar de dar um abraço lá para o pessoal do Belval. Então, a gente costuma participar de festas e eu vou com a camisa do Homem de Ferro e vou com a minha prótese. E a molecada fica encantada. Eu falo pra você, eu gosto muito de fazer essa atração com a criançada. Tem uma amiga minha de Cotia, a Paula, ela falou, eu falei com ela de manhã pelo Facebook, ela falou que fez o seu jardim. Falou que o senhor é um cara espetacular. Ô, Paula, um abraço. Ela me ajuda mesmo lá. Sempre vai ajudar a gente a arrumar o nosso jardim. Ela mandou, falou, não, é espetacular. Professor, sabe que tudo que é bom dura pouco, né? Você viu como foi rapidinho? Eu falei para o senhor como era rapidinho. Foi rápido. Mas antes da gente terminar, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer. Pessoa tão fantástica, primeira pessoa que vem de Barueri, né? Que a gente vem aqui, traz o nosso programa para falar. Espetacular. Fiquei fã do senhor. Queria saber projeções 2024. Acho que a gente pode falar se vai sair candidato ou não, mas assim, eu vejo muita população falando aqui nas redes sociais, né, de projeção para a cidade de Barueri. E como é que estão os encantamentos lá pela cidade? Olha, na verdade, assim, a gente tem que planejar muito bem, mas uma coisa que eu tenho certeza, que eu acho que está faltando uma pessoa com deficiência lá na Câmara, para representar todos os deficientes da cidade. E o futuro a Deus pertence, né? Se isso for da vontade de Deus e da vontade do povo, a gente vai trabalhar para que isso aconteça, mas eu acho que uma das minhas maiores conquistas, primeiro eu tentei ser vereador, bati na trave, mas eu acabei sendo secretário, e eu tenho certeza, eu fico muito orgulhoso quando as mães falam, não, você não pode sair daqui. Não, mas olha, se lá na frente a gente estiver lá lutando pela pessoa com deficiência lá na Câmara, vai ser bom também, porque eu já tive a experiência, como que funciona um governo, e como vereador vai ser muito mais fácil fazer indicação de projetos que realmente Assinar, contribua, né? para a pessoa com deficiência, né? Verdade. Não é projetos para a gente, vou dar dia disso, dia daquilo, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é fazer melhorias, ou seja, projetos de lei para que melhore a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Mas isso aí, o futuro a Deus pertence. Professor, o senhor tinha falado no começo, a caminhada inclusiva, que dia que vai ser? Sim, no próximo, não esse sábado, no outro, dia 25, em comemoração também com o aniversário de emancipação da cidade, que é no 26 de março, né? Dia 25 nós vamos fazer a 6ª caminhada inclusiva. Cedinho. Começa às 9 horas da manhã. É bom chegar umas 8 horas. É bom chegar antes, porque o número de pessoas é muito grande, de todas as famílias se interagem, a gente faz várias atrações, a gente leva palhaços, a gente leva personagens de super-heróis, inclusive vai o Homem de Ferro. Vocês não imaginam quem é o Homem de Ferro, né? Mas acho que ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Deus quiser. Então a gente vai para a 6ª caminhada inclusiva. A gente só não teve 2 por conta da pandemia.
Desde a minha primeira gestão, a gente participa. Um abraço para a Márcia Bueno, que é uma guerreira, que foi uma das lutadoras pelos direitos do autista na cidade. Hoje ela trabalha comigo, está de férias. Eu vi que ela está curtindo as férias da Coenzão, mas a Márcia é uma das pioneiras aí que criaram, que foi a pessoa que idealizou a caminhada inclusiva, e quando eu assumo a secretaria, eu compro a ideia dela, falo assim... Eu amo meu amor, a Pamela. Beijo, Pamela, também te amo. E aí a Márcia é muito parceira, a gente conseguiu trazer ela para a secretaria, ela me ajuda muito, e ela é uma das idealizadoras da caminhada inclusiva. A gente consegue levar lá, o prefeito vai a deputada, vai o vice-prefeito Beto Pitteri, parabéns, viu? Secretário de Obras, está fazendo um puta trabalho na cidade. Já faço o convite para ele aqui, para vir para cá. Betão, nós vamos estar lá no dia 25. Eu peço a gentileza do senhor trazer a Barueri para a gente. Vamos trazer Barueri, vamos contar a história. Vamos conversar para a gente trazer o Beto Pitteri aqui. Já está tem uma convidado. Puta história lá na cidade. Hoje está lá, obrigado pela reforma da SDPD. Começou a nossa reforma segunda-feira. Vai ficar show de bola a nossa secretaria. Antes de te passar as considerações finais, eu quero agradecer e falar que você é um cara abençoado. Desde quando você entrou no estúdio aqui, você trouxe luz para a gente. Digo aqui, a nossa história também é uma história que a gente é de luta também. Eu quero agradecer do fundo do meu coração você sair do leito do seu lar, da sua casa, e vir contar um pouco da história dessa linda cidade de Barueri, que um dia espero morar lá. Um dia, se Deus permitir, vou mudar para lá. E agraciar, quero mandar um beijo, um abraço para a Bruna Furlan, para o prefeito, que autorizaram, né? A gente não pode ir, né? Tem que pedir para o chefe autorizou. Tem que pedir para o chefe para vir aqui. E vamos falar, né? Quem sabe o dia a gente não tem a honra de receber o chefe número 1 aqui. Opa. Eu vou deixar isso para você resolver. Vou levar essa missão lá para o Furlanzão, o Beto Pitteri e para a Bruna. Suas considerações finais, meu amigo. Kitchen, o nome difícil do nome, né? É facinho. Kitchen, na verdade, eu queria agradecer você, obrigado pela oportunidade, agradecer o meu amigo Rodrigo, que acabamos de se conhecer, foi através dele que nós chegamos até você, mandar um abraço para toda a população da cidade de Barueri, para as famílias das pessoas com deficiência, um abraço para o nosso prefeito Furlan, para a Bruna, para o Beto Pitteri, para todos os meus amigos que acreditam no meu trabalho, para os meus funcionários, que assim, o secretário, eu falo para eles, todo lugar que eu vou, eu não posso deixar de enaltecer os funcionários da SDPD. Sem vocês, o secretário não faz nada. Que Deus abençoe vocês, como vocês acolhem bem as famílias. A pessoa com deficiência e a família, quando vai até a SDPD, elas são muito bem recebidas, porque vocês compraram essa minha ideia da gente abrir o nosso coração para essas famílias. Mesmo às vezes, quando a gente não consegue atender, porque às vezes acontece de fugir da nossa pasta, né? Vocês acolhem bem. Então, um beijo no coração de todos os funcionários da SDPD, e a gente sempre fala, estamos juntos, hein? Eu queria agradecer todo mundo que esteve nesta live com a gente. Você que ficou 1 minuto, 30 segundos, ou a live inteira, para a gente saber, sabe o quê? Um problema que é real, que convive em todas as cidades, que é a mobilidade da pessoa portadora de deficiência. Não só o problema com membros, o surdo, o mudo, o autista, a gente tem vários problemas e a gente tem que ter pessoas... Os gestores têm que estar de olho e têm que estar cuidando dessas pessoas, sim. Sabe por quê? Na hora, eles também votam. Quero agradecer esse ilustre convidado, uma honra receber um cara do bem. Olha, eu vou falar para vocês, Barueri está bem representado aí por esse secretário, está de parabéns, espero entrevistar o senhor, como já vou fazer, profetizar, como vereador aqui na TV Granja Viana. Quero agradecer todos os nossos internautas, a cidade de Cotia, vocês que fazem o sucesso do programa. O programa não sou eu que faço o sucesso do programa, são as estrelas que a gente traz para cá e vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. Super beijo para você. E você que almeja um cargo na prefeitura, ser vereador, ser prefeito, você que quer ser senador, você que quer ser um secretário dos direitos, né, do deficiente, você precisa ter projeto, precisa gostar de gente, mas antes... Você tem que passar aqui pelo Fecha Conta. Super beijo. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. A UPI. Tchau, tchau.